Muito boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma conversa do nosso ciclo em Fotografia e Território, desta vez com a Poliana. Olá, Poliana. Olá. Este da exposição O Narcisismo das Pequenas Diferenças, que esteve durante o verão no Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, na Casa dos Cubos. E como é da praxe, fazemos sempre uma conversa um pouco mais alongada com os nossos autores, a fim de conhecer um pouco mais deles mesmos, do trabalho deles, enfim, uma conversa sempre bastante informal e que eu espero que apreciem. Olá, Poliana, estás com um bronze maravilhoso, já sei que estiveste em Marrocos. Já desbotou um bocadinho. Sim, estive em Marrocos, foi incrível. Estive a dar um workshop e foi fantástico. 10 dias fomos para Marrakech e depois de Marrakech para o Atlas e lá para baixo para o deserto, quase na fronteira com a Argélia. Foi incrível mesmo. Exato. É para repetir. Falando de território, não é? É um território que é incrível porque nós estamos mesmo ao lado de Marrakech, estamos a 1 hora e picos. Aí de repente aterras num, não sei se já lá estiveste, mas aterras num mundo completamente diferente. É impressionante. Já estive 2 vezes e devo dizer que adoro Marrocos. É incrível. Eu também. Todos os Eu, sítios, eu todos. conhecia bem o norte, a zona, não é, do norte, mas nunca tinha estado de Marrakech para baixo e de facto é fascinante É mesmo. incrível, é incrível. Yeah. Tens razão, e eu sou fã e estou sempre a pensar quando é que vou a Marrocos e é como dizes, é mesmo aqui ao lado. É ao lado e não é caro. Pá, a sério, eu pensei, fogo, eu já devia ter feito isto há muito mais tempo. Pá, eu levei alunos de cá e eles gostaram imenso e agora estão a pedir mais, pá, porque de facto é uma experiência única, sabes? Acho que da próxima vez vou ser teu aluno, sabes? Não, mas também é mesmo incrível, a sério. Eu agora vou fazer o mais rápido possível. Pronto, agora vem o inverno e tal, mas assim que for a altura ideal, bora lá. O mês de setembro é muito bom, já não estão aqueles calores loucos. Sim, estava lindo, às vezes uns céus com nuvens. Estava incrível, mesmo, Ok. mesmo, mesmo, mesmo. Olha, eu proponho passarmos por alguns Hum, trabalhos teus hum. que eu penso que interessam bastante ao público, não só às pessoas que já conhecem o teu trabalho, mas a outros eventualmente. Eu vou passar a imagem aqui para um ecrã partilhado, Uhum. se não te importares. Olha, Estás a ver O o teu, teu, estou a ver o meu site, sim. o teu site, não é? Esta Sim. foto, Está desatualizado, mas pronto, ok. esta foto é incrível, logo para entrar. Uhum. Um, eu fiz uma passagem apenas pelos projetos que tu tens aqui, já me disseste que o site, enfim, está um pouco. Faltam aqui alguns projetos que certamente carregarás proximamente, que vão ser muito bons de ver também. E, portanto, vamos conversar um pouco sobre alguns destes projetos e também sobre o projeto que tu apresentaste aqui connosco, aquelas fotos maravilhosas dos Açores e das pessoas dos Açores. E uma coisa que eu te queria já perguntar, enfim, algumas destas coisas têm a ver com os projetos, outras têm a ver um pouco com a tua forma de trabalhar. Tu tens, parece-me que um background, não só no teu percurso artístico e profissional, muito ligado, portanto, à fotoreportagem, ao documentário, a trabalhar com jornais, com revistas. Uhum. Foste fundadora de um dos coletivos, talvez o coletivo português mais importante já no princípio deste século, com um conjunto de outros autores que são hoje em dia referências também em Portugal. Sei que estudaste com o David Allan Harvey, essa parte eu lembro-me, porque já não, enfim, foi nos primórdios em que eu comecei também a gostar de fotografia e então eu dormia
com um livro de cabeceira da Magnum, e então o David Allen Harvey era uma referência, e é uma referência, não é? Eu sei que estudaste com ele também. Uhum. Mas, portanto, referenciando esse teu background na fotoreportagem e no fotojornalismo, enfim, que hoje em dia alguma da tua fotografia pode ainda conter, certamente conterá, elementos dessas formas de trabalhar e de fotografar, Uhum. e vejo que tu tens alguns interesses específicos que se repetem. Ou parecem repetir-se alguns interesses pela viagem, não é? Em diversas formas, e já vamos passar alguns trabalhos específicos, depois por comunidades, digamos, e nesta altura, enfim, penso que esse interesse tem vindo a aprofundar pelas comunidades LGBTQ+, portanto, as identidades trans, queer e outras, evidentemente, não são aqui representadas, mas pelo que tens no site, representam um corpo bastante grande do teu trabalho, Uhum. e a proximidade que tens com as pessoas. Portanto, a primeira pergunta que eu te faço é, digamos, a fotoreportagem e o documentário muitas vezes eram tidos como coisas relativamente breves e rápidas, mas o Uhum. teu trabalho não parece ter essa brevidade, parece ser coisas que são mais de fundo, que estabelecem relações, que são longas. Essa era a primeira pergunta que eu te colocaria. Bom, disseste aí uma série de coisas que estão ligadas e que fazem parte realmente da minha história enquanto fotógrafa, e, e tudo começou realmente com eu gostar de estar no campo e no território. Isto quer dizer o quê? A minha formação vem da geologia. Eu fui geóloga, eu fiz investigação na Faculdade de Ciências e a fotografia acompanhava a par e passo, uma vez que na realidade eu escolhi ser geóloga e fotógrafa pelo meu gosto por viajar, como tu disseste. Portanto, a Não, viagem está sempre. Uh, deixa-me só interromper-te acerca da viagem. Vou mostrar já uma série tua enquanto tu vais conversando. Vamos ver a série In the Way of Ali Farka, que é uma das minhas referências musicais também, curiosamente. sim. Mas diz, desculpa interromper-te. Não faz mal. E então, como eu estava a dizer, portanto, eu desde muito nova, para aí, quando entrei para a faculdade, com 18 anos, e escolhi geologia porque eu não me via num escritório a trabalhar das 9 às 5, fechada, e portanto, para mim, a geologia permitia-me, e eu gostando de ciência e de investigação, permitia-me viajar e estar em outdoors. E a fotografia também veio a par e passo porque eu comecei a fazer as minhas grandes viagens. Aliás, a minha primeira viagem com 18 anos foi ao Tibete e ao Nepal, em que eu ia durante 4, 5 semanas para um sítio desconhecido, neste caso a Ásia, e descobrir os modos de vida das pessoas. Eu, na altura, não pretendia ser fotógrafa. Na realidade, eu usava uma analógica que ainda tenho, uma Canon AE1 com slide, e na realidade o que eu fazia era quando voltava a Portugal, mostrava este conjunto de imagens que eu fazia, também desenhava um mapa, também escrevia histórias e contava estas histórias à minha família e aos meus amigos. Fazia sempre um acontecimento em que havia esta apresentação. E, portanto, isto tudo começou muito cedo, este meu gosto de conhecer novas culturas, de viajar, de registar, de estar com as pessoas. E foi assim que realmente começou, e que eu depois, entretanto, fiz um workshop com o David Allen Harvey, da Magnum, que eu, tal como tu, admirava imenso os fotógrafos da Magnum. Conhecia pouco mais que isso, devo confessar, porque eu normalmente até o que eu ia ver em termos de exposições, e que havia mais em Portugal, era mais pintura
do que propriamente fotografia, e não havia assim tantos livros de fotografia, mas Continuas, continuas a ver o ecrã, certo? continuo, sim, está tudo bem. E, portanto, quando eu fiz este workshop com o David, que foi muito importante, ele ficou bastante agradado com as minhas imagens e a minha maneira de fotografar, que eu não fazia ideia se era boa ou não. E de facto ele depois ficou em Lisboa porque queria acabar um livro que é o Divided Soul. E, Ah, esse livro é fantástico. ele queria acabar o livro, ele não tinha nada sobre Portugal, nunca tinha estado em Portugal, tinha a ver com a diáspora ibérica e queria ficar aqui. E eu disse: Olha, se tu quiseres, podes ficar em minha casa. Ok, ok. E então ele basicamente ficou em minha casa e o que ele fez foi registar a minha vida pessoal, o meu dia a dia, a minha ida sair à noite com os meus amigos. Depois havia certas coisas que ele queria fazer e que eu o encaminhei, e portanto eu de repente tinha um super fotógrafo a viver comigo e a trabalhar e eu a ver como é que ele fazia as coisas. E em troca, o que ele fez foi ver o meu arquivo todo, que eu já tinha bastantes imagens de várias viagens que eu tinha feito, e ele incentivou-me a publicar. Portanto, as minhas primeiras publicações foi na grande reportagem, ok? Ok, Com fotografias e textos escritos por mim destas minhas viagens. Portanto, isto tudo começou assim. E foi assim que eu comecei a publicar em revistas, em jornais. Depois fiz outros workshops internacionais, porque o que o David me disse é: tu agora não vais perder tempo a tirar um curso de fotografia de não sei quantos anos, sim. tu já sabes fotografar, tens uma identidade muito própria, tu Uhum. vais fazer workshops com fotógrafos que tu admiras. Ok, Pronto. E foi assim que eu comecei a aprender mais, a ver os outros fazer claro. e a fazer com, por exemplo, outra professora que eu tive foi a filha da Diane Arbus, a Amy Arbus. Ok. Bem, foi incrível e etc. Pronto, eu depois comecei a ter aulas com workshops intensos com alguns fotógrafos e depois entrei na Fundação Carlos Tipo Gulbenkian, naquele curso que é Programa de de criatividade. fotografia da criatividade, e isso também mudou um bocado a minha, isto assim só para resumir, porque já estou-me a alongar, mas mudou um bocado a minha maneira de fotografar, porque eu tive um professor, o Stephen Shore, Uhum. que olhou para as minhas imagens, tal como o David, e disse: Tu és ótima nos enquadramentos, na luz, a fotografar, mas é muito fácil fotografar quando estás no estrangeiro, em sítios bonitos, fora do normal. Eu quero ver tu a fotografar a tua própria intimidade, Ok. o teu mundo. Eu quero que tu tenhas uma linguagem própria. Ah, Qual é a tua intenção enquanto fotógrafa? É só fazer fotografia de viagem? É documentar o que se passa lá fora? Ou tens alguma coisa para dizer enquanto autora? E isso fez ali um clique para mim. ok. E de facto, eu não deixei de não viajar, de não registar de uma forma documental, mas já com uma preocupação que eu ainda hoje tenho, de ter uma temática, ou por exemplo, eu já ao longo destes últimos 10 anos tenho focado muito na juventude. Na juventude, começou com os jovens de Atenas, quando houve a crise na Grécia, e por aí fora. Depois, por exemplo, o jovem transgênero de Cabo Verde, que é o Pedra, etc. Continuo a viajar, mas há sempre preocupações que são basicamente preocupações sociais, atuais. Também foco muito em grupos sociais que vivem à margem, não só grupos transgênero, como agora o último trabalho que fiz teve a ver com comunidades ciganas, no Algarve, ou questões de afrodescendência, que também fiz um trabalho recentemente, e portanto, os meus trabalhos implicam, sim, viajar, se bem que muitos deles são cá dentro, não é? São em Portugal, mas há uma preocupação por trás. Mas não deixa de ser uma fotografia documental, Sim, porque sim. eu crio documentos e faço muita investigação antes de ir, ou seja, quando começo um projeto novo,
Eu leio, vejo filmes, se houver, pesquiso bastante antes de avançar. E eu acho que isso faz alguma diferença, não é? Tipo, e acho que já estou a responder mais ou menos à tua pergunta. Sim, sim. Hum, Um, uma das questões centrais e que nós sabemos, há várias questões centrais naquilo que tu fazes e penso eu na forma como fazes também. Uma delas ainda não abordaste, mas eu vou chamar novamente à baila, que é o método. Parece haver duas coisas específicas, que é, provavelmente as tuas coisas, algumas delas surgem no contexto de residências ou de convites, e, portanto, existem prazos limites a respeitar, não é? uhum, uhum, Em alguns casos serão prazos mais curtos, noutros prazos mais longos. Como é que tu negocias a questão temporal e, portanto, como é que essa questão dá-te tempo para tu entrares em algumas comunidades que eu sei que levam tempo, uhum. não é chegar lá e começar a disparar, até porque os retratos, alguns deles não denotam exatamente o contrário. Tu não chegaste lá e disparaste e foste embora. Portanto, como é que tu negocias isso em termos não só das encomendas ou das residências às quais tu acedes, como na própria, digamos, entrada na comunidade específica, seja ela queer, cigano, africano, o que for. É uma questão muito pertinente porque de facto é muito variável, não é? Eu tenho tanto convites de residências de 10 dias como de 6 meses, porque entre o fazer e depois o expor, se for uma exposição, às vezes são 6 meses, como às vezes é um ano, às vezes é ir a um país específico e só tenho um mês, de facto é muito variável. O tempo e também, depois dependendo do sítio onde eu vou ou da comunidade, por exemplo, que eu fotografo, essa questão também é muito diferente, porque há comunidades que requerem muito tempo, como por exemplo um trabalho que acho que já mostraste aqui, que eu fiz sobre os Emirados Árabes Unidos, em que eu me propus fotografar os árabes, os Emiratis. O empty quarter, não é? Henry Quarter, de facto, sendo árabes e não gostando e tendo uma privacidade muito própria, ou seja, eles não gostam de ser fotografados e prezam muito a intimidade, portanto, chegar a ter acesso à casa deles é mesmo muito complicado. Neste caso, por exemplo, isto foi um convite de uma curadora de lá que me convidou, que esteve cá em Portugal e viu uma exposição minha e gostou muito, e convidou-me para ir fazer este trabalho no Dubai, quer dizer, este trabalho que podia ser o que eu quisesse. Eu é que decidi que queria retratar os árabes. E de facto, eu, a primeira vez que lá fui, estive lá um mês, e de facto foi muito difícil entrar dentro dessas famílias. E então o que eu comecei por fazer, não desisti, obviamente, comecei a retratar mais, como se vê aqui, o lado luxuoso e meio fora, onde eles vivem, não é? Porque aquilo é no meio do deserto, Uhum. eles recriam coisas que não existem. Pronto, aqui, por exemplo, nesta imagem, já é uma tradição deles, que é Falcaria. o treino dos falcões no deserto. Eu não sabia, mas por cá, os falcões são animais de frio, e, portanto, aqui como é que eu consegui chegar a isto? Este rapaz que está aqui de costas, eu fui ao Museu da Falconaria, acho que é assim que se diz, e ele estava lá e ele é treinador de falcões desde que eles são bebés. E, portanto, eu perguntei a ele se podia ir com ele ao deserto. E ele lá aceitou, portanto, eu consegui ter acesso, portanto, ele vai para o deserto de madrugada ainda, portanto,
é com o nascer do sol que eles são treinados e depois quando chega às 10 da manhã vão para casa para uma sala em ar-condicionado constante, que é surreal. Pronto, eu não fazia ideia, mas isto para te dizer, pronto, tive a sorte de o encontrar, dele aceder a aceitar, e isto não foi feito também num dia. Eu fui para aí umas 3 ou 4 vezes com ele para o deserto. Pronto, isto foi uma sorte, lá está, se calhar por eu ser mulher, porque as mulheres normalmente até têm melhor acesso à intimidade em geral do que se fosse um homem fotógrafo, não é? Mas isto agora já me estou aqui a desviar, isto para dizer que há comunidades de facto é difícil e, portanto, eu no primeiro ano que fui, foquei-me mais na paisagem, nos objetos, nas situações, e aos poucos depois eu voltei uma segunda vez, e então na segunda vez já comecei a entrar dentro de famílias, algumas, e inclusivamente consegui fotografar parte da família real, que é uma coisa muito pouca gente consegue. Portanto, vem da insistência de conhecer, lá está a curadora, depois está a Vera de lá e ela levou-me aos sítios certos, ela conhecia uma sultana e foi a sultana que era da família real que me levou a esta família e por aí fora, estás a ver? E, portanto, as coisas acontecem, umas puxam as outras, mas de facto temos que investigar, estudar e perceber realmente quais são as dinâmicas dos sítios. Por exemplo, em contraste, eu chego a Cabo Verde numa residência artística em que também não havia propriamente uma temática, em que eu descubro 2 jovens transgênero num café e fiquei absolutamente fascinada porque eu não estava à espera na ilha de São Vicente, uma ilha tão pobre e religiosa, e de repente ver este grupo de jovens, que eram muitos, e de uma forma digna e até avantajada, não é? Estarem ali a viver, a conviver com o resto da população desta forma. E, portanto, eu aí, absolutamente, o que eu fiz foi passar quase, isto foi durante 15 dias, passei, só não dormia com eles, mas estava sempre com eles e eles abriram logo a porta de casa e eu às tantas facilmente comecei quase a ser invisível para eles ou a trabalhar em colaboração com. Estás a ver? Que é assim que eu funciono. Ao ponto de depois eles se esquecerem-se que eu tenho ali uma máquina e é assim que o trabalho surge. Portanto, dependendo das comunidades e da maneira como nós nos aproximamos das pessoas, não é? E as respeitamos, o trabalho pode ser feito com muito tempo ou menos tempo. Por exemplo, comunidades ciganas também, mais uma vez, que eu fiz ainda para mais durante o Covid, a pandemia. Eu tive sorte ou a possibilidade, como eu estava inserida dentro de um festival, que é o Festival Verão Azul, eu consegui, através da equipa, ter pessoas que já trabalhavam nestes acampamentos, consegui ter acesso fácil de chegar lá e conhecer os chefes de cada acampamento, os anciões, e pedir autorização para fotografar. Portanto, eu não cheguei lá sozinha, vinda do nada, sou fotógrafa, quer fazer isto. Não, eu já vim com pessoas que ajudam, que falaram bem de mim, em que eu, obviamente, dou a cara e peço autorização, e depois, aos poucos, claro que eles deram uma autorização, mas depois eu também tenho que ter autorização das várias pessoas, não é? Depois, mas essa parte já foi facilitada e, portanto, isso permitiu-me fazer um trabalho que eu considero que até está bastante, retrata bem a intimidade e o interior dos acampamentos, mas até foi feito de uma forma bastante, entre aspas, rápida. Estás a ver? Não demorei um ano, Pois, demorei, fui lá algumas vezes, mas se calhar no total demorei 2 meses a fazê-lo. ok. Porque lá está, depende também da receptividade do outro. Uhum. Claro que o ideal é termos algum tempo, mas às vezes não é possível. Ainda para mais, isto eu ainda não disse, eu fotografo a maior parte das vezes em película, portanto aí também requer outro tempo, porque é fotografar, não vejo logo o resultado, depois vou revelar, depois gosto de que os rolos fiquem lá numa gaveta à espera,
porque é bom também esquecer-me daquilo que fiz, não é? Ganhar distanciamento. E só passado um bocado é que eu vou revelar e começar a ver e a editar e a pensar realmente o que é que eu quero mostrar. Uhum. Isso demora tempo, não é? Não é quando trabalhava para um jornal, ou como por exemplo o Jornal I, que eu trabalhei durante algum tempo, em que nós não temos tempo Uhum. para nada, não é? Tipo, tem que se fazer 3, 4 trabalhos por dia. Foi assim que eu adquiri a minha primeira máquina digital, foi porque ia trabalhar para o I. E, e escolher logo na hora e mandar logo para o jornal e seja o que Deus quiser, não é? Tipo, deixa lá ver se fiz um bom trabalho e era um bocado assim, que eu Era, não tinha. era a Céu Guarda, a editora de fotografia. Exatamente, aliás, se fosse ela, portanto, tu falaste no coletivo, não é? A Câmara Foto, a Céu Guarda foi escolhida para ser editora deste jornal, que era novo, Uhum. e ela perguntou no coletivo quem é que estava interessado em colaborar, não é? E eu tinha muita vontade de ter esta experiência, não é? Felizmente nós só trabalhávamos, era rotativo, nós só trabalhávamos uma semana por mês e, portanto, dava para fazer outras coisas também, porque nessa semana eu não existia, não é? Era de manhã à noite, era a loucura. Portanto, é um trabalho muito, muito desgastante mesmo. E acho que devia ser muito mais, já houve o tempo das vacas gordas, não é? Mas agora, sinceramente, acho que os fotojornalistas deviam ser muito mais bem pagos, porque pronto, é vergonhoso o que se passa. Isto aqui é uma deixa, eu não sou fotojornalista neste momento, mas acho mesmo um trabalho inacreditável, porque tens que estar em constantemente ação, tens que mudar o chip completamente, porque tanto podes ter que ir fotografar na Assembleia, como de repente vais fotografar a inauguração de uma exposição e depois estás num concerto e depois estás, sei lá, é fora mesmo. Imagino, imagino. É uma coisa, mas dá-te uma grande bagagem, não é? Claro, claro, Eu aprendi muito, aprendi mesmo muito, muito, muito imagino. a trabalhar num jornal, não é? Lá está, esta coisa da rapidez também, não é? De ter que fazer. Pronto, não há cá merdas, passa de expressão, que é tipo, quando eu tenho um projeto de 10 dias, eu tenho 10 dias para o fazer, pá, não posso inventar e dedico-me a 100%. Eu quase não como nem durmo, estou mesmo focada, porque tem que ser feito, pronto, Claro, claro. e é assim. Ahm, sim, este projeto, o que ele pedra, Uhum, ahm, é de facto muito interessante e eu queria colocar algumas questões, porque eu acho que elas são importantes e são questões também delicadas sobre a produção contemporânea da fotografia. Não necessariamente entre mim e ti, mas entre o meio, entre a curadoria e a análise. Portanto, nós temos aqui uma fotógrafa, uma mulher que é branca, que é portuguesa, em Cabo Verde, que não é, digamos, penso eu, identificada como pertencendo a uma classe LGBT, embora isso ainda não, nunca se não, sabe, mas pronto, isto são questões da produção contemporânea da fotografia. E, Uhum, portanto, temos estes quatro arquétipos que entram aqui num outro arquétipo que pode ser contencioso, que é, enfim, aquilo que eu quero saber é como é que tu navegaste, não é? Ao fim e ao cabo, estas ideias, não é? E o que é que elas representam para ti, que é o facto de nós sermos um país, o país colonizador deste país, de nós sermos brancos e eventualmente de outra identidade sexual, enfim, se navegaste, como é que navegaste? Portanto, ou seja, isto são questões que são uhum, transversais a ti e a todos os outros autores que possam andar dentro deste território. uhum, uhum. Pronto. Cabo Verde, eu fui lá parar porque fui convidada para uma residência artística, não é? E como tu bem dizes, Dá-me sim, só um segundo. dou.
Ora, mas estás bem? Aí dá mais uma caixinha, vá. Desculpa, era o carteiro. Bem, eu carteiro. Pronto, estava a dizer, fui convidada para uma residência, sendo portuguesa, branca, não pertencendo a esta comunidade, mas eu fui convidada para esta residência e eu fui para lá não sabendo ainda muito bem o que é que eu iria retratar, não é? Ah, e de facto, como eu já disse, tropecei neste grupo de jovens transgênero e a mim realmente o que me atraiu não é, é uma temática que eu tenho vindo a seguir ao longo dos anos. Isto não foi a primeira vez que eu retratei pessoas transgênero. Aliás, eu já tinha feito há muitos anos atrás um dos meus primeiros trabalhos fotográficos assim de parede, de pôr na parede foi sobre o Finalmente, aquele bar Sim, sim. que conheces em Lisboa, o Finalmente, Para quem não conhece, era um bar ainda é. de orientação gay e, sobretudo, lésbica, frequentado muito por mulheres, Uhum. enquanto o Frágil era mais por homens, enfim, E, embora toda a gente fosse a uns lados e aos outros, mas pronto. uhum. E tem um show, ainda tem um show muito interessante, um show, ajuda-me, como é que se chama? Tem um show de drag queens, desculpa, Drag agora estava-me a afinar o nome, não é? queen. E que é incrível e continua. E portanto, eu fiz um trabalho há muitos anos sobre este bar e os drag queens, aqueles homens que se transformam em mulher e que cantam em palco. Um, Também fiz um trabalho sobre prostituição no Conde Redondo Sim, já vamos passar por esse trabalho. Aqui o contexto era mesmo Cabo Verde. Como é que, aqui o contexto, como é que pronto, chegaste aqui? Como é que navegaste todas isto estas questões do colonialismo e do racismo e do... Isto só para dizer que, de facto, estas questões do trans eu já tinha abordado e, de facto, para mim isso é uma questão que sempre me atraiu e Uhum, continua a me atrair, uhum. sobretudo em jovens, porque são jovens, eu, por exemplo, retratei jovens entre os 15 e os 25 anos, que ainda estão na descoberta, não é? Ainda estão na descoberta, no sonho, e, portanto, esta parte do transformismo, não é? Pronto, depois há uma série de graus, não é? Há os gays, não gays, há aqueles que se consideram homens, mas que se gostam de se transformar em mulher, ou aqueles que se sentem mesmo mulher e que já entra noutra dimensão. Portanto, havia aqui vários graus. Portanto, perceber essas questões, este grupo de jovens, e depois, em questão ao colonialismo ou não. Sinceramente, essa parte eu não os. Ok, são de Cabo Verde, são africanos, falam português, veem televisão portuguesa. Eles sabiam mais da televisão portuguesa e das telenovelas do que eu própria. Então, acho incrível, ainda hoje em dia eles ligava-se a televisão e era a TVI e pronto, todo, e a SIC e não sei o quê. Portanto, eles ainda vivem muito. É quase como se estivessem em Portugal, não estando, que não tem nada a ver. Uhum, Portanto, ou seja, essa parte para mim é muito agradável e ajuda muito porque nós falamos a mesma língua, uhum. temos quase a mesma maneira de estar. Obviamente, estamos a falar de uma ilha muito pobre, com problemas graves, não é? De pobreza, uma ilha muito jovem, em que os jovens não sabem muito bem o que estão de fazer. Não têm emprego, depois para vir para Portugal é caríssimo, a questão dos vistos, pronto, há aqui uma série de questões muito complicadas que é uma estupidez ainda existirem. Mas eu este trabalho, não, sinceramente, eu não me foquei nessa questão Uhum. do povo colonializado, da questão de serem africanos ou não. A mim interessava mesmo, era um grupo de jovens transgênero que por acaso vivem nesta ilha em Cabo Verde. Claro, Foi claro. isso que me interessou. Eu vi aqui alguns cenários interiores, etc.
São as casas deles, suponho. São as casas dele, onde Por eles exemplo, vivem. houve aqui uma que me chamou bastante a atenção não sei se isto é a casa deste rapaz ou não. É a Suzy, pronto, a Suzy considera-se mulher, Ok. só não fez a operação porque não tinha dinheiro, mas a Suzy é a Suzy, eu nem sei, nunca me disse o nome com que nasceu. É a A casa dela? Suzy, sim, era a que vivia de uma forma mais surreal, porque ela vivia neste barraco. Ela é que fez questão de ser fotografada aqui Eu vou explicar. Portanto, a vida da Suzy, ela tinha 25 anos, acordava às 5 da manhã, tomava um banho de balde, porque aqui não há eletricidade nem água, Uhum. um banho de balde, ia fazer jogging durante uma hora, voltava, ia trabalhar como mulher a dias para a casa de uma senhora, à tarde chegava, punha a sua melhor roupa, ia passear connosco, ou ir à praia, ou ter com os amigos, maquilhar-se, que eles adoram, passam a vida a maquilhar-se, a mudar de roupa, a inventar roupas. Ok. Esta fotografia em questão, e depois ela andava com estes saltos surreais no meio destas pedras, como podes ver. Exato. Hum, e esta foto em questão, nós tínhamos ido sair à noite, assim num bar, completamente no meio do nada, e isto é de madrugada o regresso para casa. Ok. Portanto, ela está a regressar a casa depois de uma noitada e desta forma impecável. Ok. A Suzy, mais tarde, depois de eu ter feito o trabalho e apresentado no Museu Berardo, ela faleceu de SIDA, hum, pronto, sozinha numa cama de hospital. E eu decidi fazer um livro, que é o Pedra, dedicado a ela, com muito mais imagens do que aquelas que eu produzi para a exposição. E ela era a minha melhor amiga, porque ela levava-me sempre em segurança para casa. Ela não me deixava ir sozinha para casa, tipo, era tipo quase a minha guarda-costas. Ok. E era super doce, era uma pessoa incrível, pronto, e faleceu, é uma história triste. Mas, por exemplo, esta imagem, a fadista, a Ana Moura, tem esta imagem na sala dela. Ela comprou-me esta imagem e foi antes da Suzy falecer, portanto não tem a ver com esta fatalidade. Simplesmente a Suzy está representada e está imortal, entre aspas, tanto na casa da Namora, como por exemplo a cantora Mayra Andrade também tem outra imagem da Suzy na casa dela. Essa história que estás a dizer é incrível. É uma Eu li umas coisas esta semana, um artigo específico sobre uma fotógrafa negra americana que se chama Dina Lawson eu conheço. e Uhum. que tem produzido também muito trabalho sobre Ela é muito boa. os negros norte-americanos nos seus settings, nas suas casas, etc. Gosto imenso do trabalho E, dela. e estava a ler o facto de ser, nos últimos anos, algo contestado, digamos, a escolha dos cenários e achei isso interessante, quer dizer, ou seja, por isso também voltei a esta imagem e afinal de contas ela tem uma história muito mais rica e isso ensina-nos uma coisa, é que as imagens muitas vezes têm histórias muito mais ricas por trás do que propriamente a fotografia que lá está, por Pois, exemplo. porque, por exemplo, tu olhas para esta imagem e de facto ficas na dúvida, ok, o que é que aconteceu aqui? É uma foto encenada? É a casa dela ou não? É porque a casa era azul e ela está de uma forma chique, mas na realidade isto é a realidade, ou seja, muitas vezes a realidade é bem mais fascinante e intensa do que se eu quisesse ter recriado esta imagem, percebes? Eu Neste tenho caso é muito. uma realidade bem intensa porque tu tinhas uma ligação já muito forte com a Suzy e E isso. só assim é que as imagens fortes acontecem. Isto eu digo pela minha experiência. Eu só consigo este tipo de imagens realmente, e tu disseste, portanto, Ela aparecem mais imagens da série. sim, sim, mesmo nessa aparece várias vezes. Aquela vestida de vermelho é a Suzy, Ah, ok. Essa, com aquele grande corpo.
Esta é a Suzy. Ok. Esta imagem, por exemplo, eu normalmente faço séries de 3. Eu já vendi esta imagem 3 vezes, portanto não a posso vender mais, mas é incrível. Lá está, é a Suzy lá no meio da Sim, montanha. pareceu-me ela de costas, de facto. Parecia Com, o mesmo com penteado, o mesmo tipo de corpo. este corpo inacreditável, não é? Pronto, com o gene africano, que é incrível, não é? E a outra imagem também dela, parece um gigante a andar sobre a cidade, um bocadinho antes, foi a foto que a Mayra Andrade adquiriu. Está para aí. Não, esta Esta, também é Suzy. esta foi mesmo o teu modelo favorito, então. Ah pá, porque ela ficou a minha. É assim, eu também tenho muitas dos outros. Pois E criaram uma relação muito próxima. porque ela Também ficou só mesmo. isso permite este tipo de retratos, assim, não é? Sim, eu estava sempre com ela, mesmo com os outros, mas ela de facto era aquela pessoa que mais me deu e vice-versa, porque isto é uma troca, não é? É uma troca Claro, de claro, relação. claro, hum, claro. pronto, assim. Vamos voltar um bocadinho atrás e já Uhum, voltaremos, talvez, quando formos à série que fizeste nos Açores e que mostraste em Tomar. Vamos uhum, voltar um bocadinho atrás. Havia aqui uma série tua que eu queria perguntar-te, que era esta. uhum, E achei muito curioso tudo. Eu vi esta exposição na Gulbenkian, eu lembro-me da inauguração, porque eu fui lá uhum, e expuseste com a Sandra Rocha, se não estou em erro. uhum, certo. Uhum, E agora, ao voltar a esta série, achei muito curioso e vou-te questionar aqui sobre algumas notas engraçadas que eu penso que são interessantes para as pessoas que nos vão ver, não é? E que uhum, uhum, querem também conhecer um pouco do teu percurso, que é o interesse da nossa conversa de hoje, é conhecer-te e conhecer o teu percurso. E as notas interessantes que eu acho aqui é a incorporação de várias questões que já na altura eram, digamos, questões interessantes da produção contemporânea da fotografia, que era, primeiro, fotografia de turismo, segundo, tu mostrares, assumires aqui diretamente coisas que é o negativo, o erro, eventualmente, parece-me um erro aqui, não sei se esse não é, ou qualquer uhum, coisa queimado, e a repetição, portanto, este tipo de fotograma quase em slideshow em que o negativo nem é cortado, nem é trabalhado e assume várias coisas. Portanto, eu queria que mostrar esta série e que tu, entre aspas, falasses um pouco sobre as tuas ideias para este trabalho. uhum. Pronto, este é assim um dos meus ah, primeiros, não digo primeiros trabalhos, mas assim um trabalho, isto foi depois do curso que eu fiz na Gulbenkian, Ok. em que eu questionei-me, o próprio do Gulbenkian, não é? Porque é que não havia nenhum trabalho fotográfico sobre a Arménia, de onde ele vem? Então, em pesquisa, descobri que, de facto, ele tinha escrito um livro, que se chama Caucase Souvenir de Voyage, Sim. quando ele tinha 21 anos, que fez a sua primeira incursão pela Arménia, Geórgia e Azerbaijão, onde começou o negócio dos petróleos com o pai. Uhum. Escreveu um livro muito interessante, à antiga, porque nessa altura, com 21 anos, ele sabia escrever sobre geologia, paisagem, sobre os tapetes, sobre as pessoas que encontrava. Pronto, o livro é muito interessante. E eu, em conjunto com a Sandra Rocha, que pertencia ao coletivo Câmara Foto, propusemos ao diretor da Gulbenkian refazer, porque a Sandra também, um ano mais tarde, fez o curso da Gulbenkian, portanto fez sentido que nós as duas propuséssemos à Gulbenkian este projeto, refazermos esta viagem em fotografia. Portanto, em fotografia, esta viagem, passando pelos locais que ele descreve, e com a proposta depois de fazer uma exposição e publicação de um livro
e caiu que nem ginja no presidente porque ele estava a fazer o facsímile do livro. Portanto, a Ok. criar um facsímile do livro e mais um segundo livro que seria a tradução em inglês, porque o original é em francês, portanto, em inglês, e então isto caiu que nem ginjas porque iria também ter um livro de fotografia. Ok. Pronto, isto foi incrível. Para nós também foi incrível, porque foi aceito o nosso projeto e nós pudemos fazer tudo aquilo que queríamos e foi magnífico. Portanto, nós fomos para lá um mês, mais ou menos, e de facto eu levei a minha, como costume, a minha mamia, isto é feito com uma mamia 7, médio formato, e, e esta ideia de manter a película tal como está, confesso que foi do António Júlio Duarte, porque quando eu voltei para mostrar o meu trabalho, eu gosto de ter sempre a opinião, pelo menos, de uma pessoa em que eu tenha em conta, em alta consideração. Neste caso, o António Júlio Duarte normalmente vê os meus trabalhos quando estão quase a serem finalizados. Uhum. E ele é que me diz: "Oh, Paulina, mas porquê é que tu não mantens o negativo? Isto é super interessante ver a maneira como tu fotografas, a sequência de umas coisas para as outras." Ok. E eu fiquei um bocado assustada, mas pensei: opa, já, bora lá, não é? Não ia não confiar no mestre, não é? Tipo, para mim é um mestre. E então, de facto, comecei a olhar para este trabalho assim, ou seja, a manter não é? A película, a sequência, ah, e foi assim que foi mostrado, ou seja, os trípticos têm 3 metros por 80, os dípticos têm 2 por 80 e as sozinhas 80 por 80. Uhum. E de facto foi um trabalho que teve na Gulbenkian e que eu vendi bastante bem, principalmente para instituições, a Partex também dos petróleos, por exemplo, esta imagem que estamos a ver aqui, este tríptico, estava na sala de reuniões, porque de facto é isto assim grande e assim em tríptico é muito apelativo, não é? Acho eu, Uhum. não sei. Sim. O prémio, ou a coleção Novo Banco também comprou-me algumas e eu fiquei muito feliz. Isto é, por exemplo, esta última é no campo petrolífero no Azerbaijão. E foi curioso, quando nós estávamos lá, era completamente proibido, nós não sabíamos e vimos a polícia a aproximar-se com um carro, tipo filme, e então eu só tive tempo de guardar este rolo no bolso e depois eles disseram para apagar as máquinas digitais, não é? Portanto, eu apaguei algumas imagens que tinha feito e consegui guardar esta imagem. Oh, Foi, yeah. Um, uma coisa que isso sim foi ideia minha, que está no livro e que também está aqui no site, é estas frases que vocês veem aqui em francês, uhum. são frases que eu retirei do livro original do Gulbenkian e que estão intercaladas com as fotografias. Ok, ok. Ok? Um bocado para dar esta sequência de livro e as imagens não foram tiradas completamente à toa, também é pensar na história e naquilo que ele descreve. Pronto, foi isso. Fantástico. Hum. Ah, Obrigada. foi bom voltar a esta série porque, de facto, foi uma daquelas que eu vi também em Uhum. sala, não é? Um, tens aqui um conjunto de trabalhos, portanto, muito próximos de uma determinada comunidade lisboeta, Uhum. que é o From Earth to Eternity, Uhum. Reino de Vênus, que enfim, que deve misturar amigos teus com pessoas que É, é conheceste, tudo assim. com, Sim. e o Make-up também, Make-up é sobre aquele trabalho que eu te disse de prostituição no do Conto Conto Redondo. Redondo. Uhum. Aqui, nestas, sobretudo aqui no Make-up, e estamos quase a ver aqui uma espécie de caixa de luz no Uhum. computador, não é? As Uhum. imagens aparecem em thumbnails. Estas imagens foram, enfim, os exteriores
obviamente tem as condicionantes do exterior, da luz noturna, de serem rua, estas pessoas muitas vezes, enfim, exercem esta sua forma de vida, vá, no exterior, portanto. Mas em casa, isto digamos, já são eles na intimidade a posar para ti, ou são ainda locais onde eles também encontram pessoas? Sim, Ou seja, é a extensão daquilo que acontece na rua, vá lá. é a extensão, infelizmente é a Extensão. extensão. Yeah. Ok. Eu basicamente, este trabalho foi muito delicado e eu confesso que já andava atraída, ou seja, já queria fazer este trabalho há muito tempo, mas sentia que não tinha maturidade. E este trabalho surgiu quando eu estava na Câmara Foto e nós tivemos um projeto coletivo que era o Diário da República, Sim. queríamos fotografar Portugal ao longo de alguns anos. 2010, quando a República fez anos, não é? Exatamente, portanto eu ganhei coragem, vá lá, e achei que era um trabalho importante de ser mostrado. Portanto, eu ganhei coragem e fui uma noite ter com uma delas e expliquei claramente, porque faço sempre isso, o que é que eu queria fazer, e tive acesso a uma delas que depois levou-me a todas as outras. Ok. E foi um trabalho muito delicado, porque aqui a questão é, eles estão sempre ou estão sempre, ó, enquanto eu estava a fotografar, eles também tinham a questão dos clientes, não é? E era uma coisa que eles não podiam, obviamente não queriam aparecer, não podiam aparecer, podia ser perigoso para mim, e portanto aqui a coisa, por exemplo, na rua era muito, eu estava lá e fotografava nos entretantos, mas se aparecesse um carro que parasse e não sei o quê, eu tinha que me esconder ou ir-me embora, portanto foi Sim. até um pouco perigoso, pá. Lá está que eu era protegida por eles, mas havia ali situações muito complicadas, como se pode imaginar, não querendo aqui entrar obviamente em detalhes. Uhum. E exatamente dentro de casa a mesma coisa, porque elas em casa também recebem pessoas e isto foi tudo nos entretantos, não é? Sim. Portanto, foi um trabalho muito interessante, intenso, mas confesso que era um bocadinho perigoso. E que foi feito numa altura certa e que quando acabou eu senti, ok, acabou. Ou seja, eu não me sentia muito à vontade, percebes? Não, Sim. era uma situação muito delicada em que de facto não é de todo o meu mundo. Eu fiquei amiga de algumas delas, poucas, mas foi uma situação muito peculiar. Pá. Esta série, o From Earth to Eternity, aqui parece-me que já é um mix de várias. É, porque aqui é engraçado teres notado isso. Pronto, aqui nesta altura eu entro na Galeria das Salgadeiras, antes tinha estado na 3 mais 1 Arte Contemporânea, aqui foi mais ou menos a altura em que eu entrei para a Galeria das Salgadeiras, e aqui foi um bocado olhar para o meu arquivo e perceber, em conjunto com a Ana Matos, a galerista, de facto havia muita presença feminina no meu trabalho, não é? Quer seja as minhas amigas, não é? Pessoas que se tornam minhas amigas através dos trabalhos, amigas pessoais, portanto aqui retrata um bocado a minha vida íntima, o meu núcleo De amigos. acho que se pode dizer de amigos, mas do feminino, ok? Bom, ligado ao feminino. E, portanto, isto foi aqui um conjunto de imagens e um bocado também pautando a cidade de Lisboa, porque eu sou de Lisboa, e, portanto, foi um conjunto de imagens que eu escolhi em conjunto. A Patrícia, a minha querida amiga, fogo, esta imagem já tem tantos anos, meu Deus, eu olho agora para nós e, ok, o tempo passa, mas está tudo bem. Estas, por exemplo, estas gêmeas são minhas sobrinhas. Esta é parecida contigo, de facto. Achas? A de Ok. trás tem alguns traços teus, sim.
Pronto, elas são minhas sobrinhas, portanto, de facto, isto foi uma colaboração com a galerista, Uhum. em que lhe dei um nome de uma música do Nick Cave, Sim, 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 sim. e esta, por exemplo, é uma bailarina também super minha amiga, esta aqui, a Carolina, ainda Uhum. ontem estive com ela. Pronto, aqui dentro eu andava muito neste mundo, e ainda ando do mundo dos drag queens e não sei o quê, portanto, aqui a representação do feminino também, não é? E pronto, e foi uma série que foi criada para uma exposição e que é muito pessoal, na Sim, realidade. ok, Uhum. ok. Eu sugeria, agora já penso que já passámos, digamos, as Uhum. linhas principais, ou pelo menos daquilo que está no site, evidentemente. Do trabalho mais Uhum. recente, não, Yeah. ainda. Falha minha. Eu eh, estou sempre a queixar-me aos meus alunos que eles têm que ter um site e têm que ter tudo atual e certinho, pá, e eu sou uma desgraça, a sério. Mas tenho que me dedicar a isto agora, sim. eu sugeria agora que passássemos à Uhum. série que tiveste connosco, em exposição, já na altura, quando na inauguração contaste-nos vários daquelas histórias, daqueles episódios, mas vamos agora passar um bocadinho por essas imagens também. Uhum. Já estás a ver, não já? Já, já, está a correr muito bem. Tá ótimo. Um, isto foi também um tempo que tiveste nos Açores, na ilha de São Miguel, e Uhum. que estiveste muito próxima da comunidade de rabo de peixe, não é? Também, Aquilo que também. percebi. Não foi só, digamos, se eu me lembro bem da história, mas tu é que contarás. Portanto, havia essa divisão, entre aspas, entre as pessoas de rabo de peixe, que são vistas lá em São Miguel de uma determinada forma, Uhum. e outro género de pessoas que tu conheceste lá também, mas pronto, conta a tua história, tu é que és a autora. Ok, então, pronto, esta série, o Narcisismo das Pequenas Diferenças, mais uma vez, resulta de um convite, para uma residência artística. Aqui o convite é feito por dois festivais e uma galeria. Foi o Festival Tremor, que é um festival de música que existe todos os anos na Ilha de São Miguel, mais ou menos por altura da Páscoa. Sim, varia depois as datas, mas é na altura da Páscoa. Em conjunto com um festival que é o Walk and Talk, que acontece no verão, que é um festival mais de artes plásticas ou artes visuais, também que já tem uma série de anos, e a Galeria Fonseca Macedo, que acho eu que é a única galeria que existe na Ilha de São Miguel, pelo menos na altura. Isto Uhum. foi feito em 2017, portanto, eles convidaram-me para eu ir para a ilha e fazer a temática que bem me entendesse. Ou seja, não houve aqui um tema ou uma espécie de exigência. E eu tinha vindo do Calpedra, não é? De ter feito este retrato de jovens trans na ilha, também numa ilha, no meio do Oceano Atlântico, mas em Cabo Verde, de repente estou numa ilha portuguesa, não é portuguesa no sentido que pertence a Portugal, açoriana, e apeteceu-me continuar a retratar grupos de jovens, pronto. Na realidade continua-me a interessar esta questão da juventude, porque é nesta altura, e porque é que me interessa a juventude? Porque é nesta altura que realmente nós acreditamos que podemos mudar o mundo e tudo é possível. Sim. E essa parte, e também eu sei que agora vou dizer um clichê, mas é na juventude que está o futuro, etc, etc. Mas interessou-me realmente retratar a juventude desta ilha, hum, mas
abarcando todos os estratos sociais, porque, assim, eu conhecia os Açores e até conheço praticamente todas as ilhas, só me falta mesmo a Graciosa, de resto conheço todas, mas eu já não ia há muito tempo. E, portanto, eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui lá para fazer um bocado de pesquisa e reperagem dos jovens, não é? Onde é que, ok, estou numa ilha, mas onde é que eles existem? Estão espalhados pela ilha? Há zonas com mais jovens que outros? Como é que é a estratificação social? Pronto, estas questões começaram porque eu lembrava-me, mas quer dizer, já tinha passado alguns anos e, de facto, esta pesquisa é essencial. Ou seja, é essencial perceber estou numa ilha, isolada, verdejante, linda de morrer, que é tipo Jurassic Park, com paisagens inacreditavelmente belas, mas que toda a gente já conhece. Ou seja, eu quando, por exemplo, fui para lá fazer reperagem, eu não consegui fotografar nada, porque eu só via postais, não é? As vaquinhas com as hortênsias, as lagoas, isto não desfazendo, mas quer dizer, não era isso que eu queria fazer como trabalho fotográfico, não é? Até porque eu queria fazer um trabalho para eles, eu estava a fazer um trabalho para os açorianos, não é? Portanto, essa questão eu não consegui fotografar, mas depois fui observando e vendo como é que os jovens viviam ali. Portanto, esta questão da estratificação social, ou seja, há uma classe alta, rica, de nome, não é? Porque uma coisa interessante que eu percebi é a primeira pergunta que te fazem é de quem és tu ou de que família é que tu vens, não é? Esta questão ainda. Portanto, esta questão que nós tínhamos em Portugal continental, não é? Das famílias e da estratificação, nós já aqui no continente isto já se começou a dissolver um pouco ou não se percebe tanto, mas numa ilha percebe-se muito bem. Portanto, há uma estratificação, ou seja, os ricos não se misturam com os pobres, temos o tal rabo de peixe, em que tem uma dialética que não se percebe praticamente nada, que é muito curioso, em que de facto eles estão ali confinados, não saem muito dali, são extremamente pobres, ou seja, acho que já foi considerado, não sei se ainda é, dos sítios mais pobres a nível europeu, e daí também terem muito financiamento e ajudas, etc. Mas pronto, são pescadores, sobretudo. hum, por exemplo, desculpa, mas tenho que dizer isto abertamente, mas onde a questão do homem é muito dominante, ou seja, por exemplo, uma mulher, em Rabo de Peixe tu não vês uma mulher a ir a um café, porque é logo considerada mal vista, é considerada, pronto, ou não vês uma mulher a ir de biquíni para o mar, vai vestida. Eu quase os comparei de uma forma de vida meia cigana, e não estou aqui a dizer bem ou mal. É tipo, se tem uma data de filhos, os filhos andam para lá sozinhos, o homem é muito dominante, mas depois foi o sítio onde eu encontrei imenso estrangénero. Por Uhum. exemplo, eu até cheguei a ponderar, tipo, eu vinha do Pedra e depois cheguei a ponderar, epá, mas eu tenho aqui um Pedra, pronto, em vez de ser o Pedra é o Calhau, ou qualquer coisa assim, mas eu podia ter feito um trabalho só sobre isso, em Rabo de Peixe. Isto Sim. é mesmo, e é uma coisa que não é falada na ilha, não é dita, mas é um facto. Sim, Mas até porque aquilo é tão pequeno que é difícil passar despercebido, não é? sim, e há muitos. Foi como em São Vicente, na ilha de São Vicente, aquilo é uma região que é Fonte Felipe. Tanto é que eles criaram uma lenda, daí o nome Pedra. Há lá uma pedra que está escrito Pedra e eles criaram uma lenda de que quem se sentar nessa pedra vira gay, que é muito curioso. Portanto, daí o nome do trabalho. Muitas Ok. vezes trabalho, estás a ver? E aqui eu quase que fui tentada, entre aspas, mas depois pensei, epá, eu não vou repetir o mesmo trabalho. Acho que a juventude aqui em São Miguel pode ser muito rica se realmente eu abarcar todas as classes sociais, o que é que os jovens fazem nesta ilha, não é? Que tipo de esportes são muito ligados à natureza, aos animais. Depois há os mais ricos que andam a cavalo, fazem equitação, golfe, não é? Depois há os pescadores, depois
depois há a questão da paisagem, não é? Dos vulcões e tudo aquilo influencia a sua personalidade, a questão da religião, não é? Porque são ilhas que levam com tremores de terra, portanto há muita esta questão da natureza e do perigo e portanto são muito ligados à religião também. Estas questões de tradições também antigas, como por exemplo eles têm o baile de debutantes, que é uma coisa que eu acho que agora só ainda existe aqui no continente, no Porto, No qual, que é no qual não te deixaram entrar, não foi? ao qual não é pequena, pronto, não pertenço ao clube, não posso, não é? Se bem que depois, mais tarde, Mas fui com isto eram as meninas a treinar o vestido para o baile? isto é as meninas já de vestido que vão para o baile, Vão ser primas. apresentadas à sociedade. Vão ser apresentadas à sociedade. E elas vivem nesta casa deslumbrante, que são autênticos museus vivos, não é? E, portanto, eu tive acesso, lá está, a situações que se eu não tivesse a fazer este trabalho não conseguia ter, não é? Isto, por exemplo, é o clube Micaelense onde fazem o baile, porque eu depois, mais tarde, através de uma sócia, fui lá almoçar e consegui fazer alguns retratos. Portanto, Mas já que eu não. é interessante este biombo, Yeah. dá para uma parte da Uhum. história, não é? Então, é muito Uhum. interessante. Porque pronto, já que eu não pude ir fazer o baile, porque eu queria muito ter feito o baile e até ter filmado, devia ser fascinante, mas não me deram autorização. Portanto, o que eu fiz foi o antes e o depois, não é? E portanto, de facto, a mim interessou-me investigar realmente as várias facetas destes jovens e eu fui muito a rabo de peixe porque em rabo de peixe eles têm muitos jovens, não é? Há muito nascimento, há muitos jovens, porque há zonas da ilha em que já quase não há população, muito menos jovens. Por exemplo, a zona do Nordeste está bastante, não digo abandonada, mas Desertificada. desertificada. Isto, por exemplo, em Rabo de Peixe, é a festa das despensas, onde eles matam uma série de vacas e há um mordomo, que é a pessoa que banca toda esta festa, e a comida é oferecida a toda a comunidade. Está vou só fazer um à parte porque é interessante, porque Uhum. aquela pomba é o símbolo do Espírito Santo, e Uhum. há o mordomo e a partilha do bodo, e há uma festa correspondente em Portugal que é em Tomar, que é a festa dos tabuleiros, né? Ah, pois é, exato, já me É a tinhas dito. festa digamos, que partilha a origem com esta festa açoriana, Ah, ah, que engraçado, e que ok. depois há um mordomo da festa e há a partilha do pão e da carne depois no final da festa pelas famílias mais pobres. E, portanto, tem essa circularidade das festas portuguesas. E, por exemplo, só para veres como eu trabalho, eu sabendo, eu soube destas festas e das dispensas e da largada agora já não fazem tantas vacas, etc., através de um filme do Joaquim Pinto, que eu vi os pescadores a tocar castanholas e não sei o quê. E então eu fui para lá de propósito durante a festa das dispensas para conseguir ter acesso às pessoas da melhor forma e de entrar dentro das casas, porque eles nestas alturas abrem as portas de casa, uma pessoa pode ir lá para dentro comer, festejar, e portanto foi a maneira que eu tive de facto de começar a entrar naturalmente dentro da comunidade. Porque uma pessoa que vai a rabo de peixe, de máquina na mão, e chega lá e começa a fotografar, tipo como se fosse a aldeia dos macacos, não é? Olha que giro um pescador, olha que giro aquele ali. Pronto, não é assim que eu trabalho, percebes? Eu acho que é preciso, de facto, perceber quais são, mais uma vez, os usos e costumes, fazer o trabalho de casa primeiro e depois então isto se realmente o teu trabalho for sobre pessoas, porque não Isso. é? Se o meu trabalho fosse sobre paisagem, isto não interessava para nada, não é? Mas como o meu trabalho se debruça sobre comunidades, sobre pessoas, eu tenho que, ou para mim é importante, estudar primeiro, saber o que é que se passa, não é? E depois entrar aos poucos, não é?
Aqui, eu penso que sim, tens toda a razão, porque esta série, de facto, é uma série, quer na apresentação, em sala, quer aqui, é Uhum, bastante narrativa, no sentido em que tu vês bastante situações diametralmente opostas, vá lá. Portanto, uhum, jovens que vivem e estão inseridos num determinado meio, os interiores das casas desses jovens, bastante uhum. ricos, e depois uma outra realidade que está noutro sítio diametralmente oposto, de outros jovens que estão noutro lugar, com justamente essa comunidade queer, e depois os interiores das casas deles também. E neste caso, esta série é bastante ilustrativa dessa seleção, dessa escolha, dessa história que tu selecionaste. E ficámos muito contentes de a mostrar em Tomar. Ai, obrigada, eu gostei muito também. A sério, correu muito bem, eu adorei a recepção. Apesar do espaço não ser assim tão fácil, mas é muito bonito e de facto as peças ganharam ali uma vida interessante, porque isso depois também é muito engraçado, não é? Este trabalho, por exemplo, esteve exposto primeiro nos Açores, obviamente, depois esteve no Arquivo Fotográfico de Lisboa, Municipal, onde foi publicado o livro. Depois também chegou a ir ao Porto e agora finalmente Tomar, e de facto todos os espaços são diferentes, não é? E requerem novos desafios, e eu mudo muitas vezes as imagens, não é? E isso é muito entusiasmante, não é? E eu tive muitas visitas guiadas com muitos alunos, até açorianos, e adoro as trocas. Aliás, este trabalho foi um pouco também, lá está, para juntar. Eu depois na inauguração em São Miguel, todos os jovens vieram. Consegui juntar, normalmente jovens que nunca estão juntos, Foi ótimo. na mesma sala. Criei, a galerista até estava um bocado nervosa, não é? Mas criei diálogo e foi muito, muito bonito. Foi muito bonito. Eh, Essa é uma parte, é das partes que mais me convoca dúvidas. É, muitas vezes os fotógrafos escolhem retratar determinado tipo de comunidades que, se não fosse aquilo, são completamente invisíveis, porque depois já não aparecem mais. Estão ali numa fotografia Pois é verdade. e Olha, os ciganos, por exemplo, toda não a é? gente fica muito à rasca quando eles aparecerem. Isso, e não me parece que essa seja hoje em dia a função da fotografia. Ou seja, Não. a fotografia tem que se esforçar e os fotógrafos por irem um pouco mais além. Todos nós, de uma maneira geral. Porque, caso contrário, continuamos no modelo de ok, isto só serve para isto, para as galerias, para o espaço branco, mas pode servir para outras coisas, evidentemente. E tens toda a razão, e é assim, hoje em dia estamos, e tu sabes, não é? Estamos a ser tão bombardeados por imagens constantemente, sobre tudo, não é? Guerra, isto, aquilo e não sei o quê, e é tudo, usa e deita fora, não é? São imagens que tu, ou mesmo no Instagram, tu vês, e é raro uma imagem realmente que tu tropeças e que te fica na memória, e que tu queres ver mais e vais descobrir quem é o autor. E eu, sinceramente, cada vez mais procuro, obviamente que é o desejo de qualquer fotógrafo autoral, não é? Ter imagens que ficam e que te suscitem questionamentos, não é? E que tu sintas, lá está, como aquela imagem da Suzy, que te suscitou aquele questionamento. Aquilo é a casa dela, não é? O que é que aconteceu ali, não é? É isso o desejável, não é? Não é ver imagens fáceis, olha que gira aquele, aquela pessoa ali, pobrezinha, ali naquele canto. Pá, eu não aguento, eu já não aguento isso, estás a ver? E acho que é de evitar, evitar. Acho que sim. Não. Olha, Poliana, foi, Uhum. além de ser, mas foi já um prazer estar aqui este tempo todo a conversar contigo. Sim, gosto muito de falar contigo. Aliás, nós podíamos ficar agora aqui a tarde toda. Tenho Tu bem vontade, disseste, olha, nem sei quanto tempo é que isto vai durar, tenho mas eu vontade. agora confesso que ficava aqui a tarde toda a falar contigo. Mas, pá, a sério, o prazer foi todo meu, é sempre Eu muito tive que, por agradável. isso, tenho que te pedir alguma desculpa porque tive que sintetizar as séries, porque
que já estou como tu. Por mim passava por todas, conversava sobre todas e isso dava. Não, isso também é aborrecido também. Quem quiser depois ter curiosidade pode depois investigar ou falar comigo, estou disponível. E novas coisas vão de surgir e foi ótima, sério, obrigado. Gosto muito de conversar contigo, Novas oportunidades. sério. E até breve, não é? Até amanhã. Até Amanhã, amanhã. não é? Obrigado por teres vindo connosco até Tomar. Obrigado também por esta conversa que já estávamos em atraso há um tempo, por impossibilidade tua, depois minha, depois as férias, depois etc. Vamos Mas eu acho que sempre. as pessoas vai ser mais um pouco de ficarem a conhecer de ti, do teu trabalho, e acho que vão ficar muito contentes. Muito obrigada, a sério, por tudo. Obrigado, e um E, beijinho e até amanhã. e olha, quero só referir, parece que é um bocado de campanha, mas gostei imenso de tomar, fui super bem recebida e aconselho as pessoas a irem ver as exposições, porque o espaço é muito bonito mesmo. E- Aquele almoço